Ora então, e o Grimaldo? Renova ou não renova? É a questão que se coloca esta semana no episódio do Sinal Vermelho. Isto porque provavelmente quem está a ver este programa de hoje foi muito bem enganado pelo vídeo que foi lançado ontem, essa entrevista, se é que se pode chamar entrevista, ou essa explicação de Grimaldo como bate a bola, para a bola, como diz o mesmo. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sinal Vermelho Podcast. Ahm, Temos aqui dois ou três temas para falar. Tivemos também neste fim de semana essa vitória do Benfica sem espinhas ao Vitória. É daqueles casos que já começa a ser difícil fazer antevisões de jogos, porque nós achamos sempre que nesta fase, como tem sido, como tenho vindo a dizer, aliás, não há jogos fáceis, mas o Benfica acaba por facilitar as coisas e este rolo compressor de Schmidt é claramente a prova disso, o que nos faz ter realmente aqui um nível de basófia elevado para esta fase do campeonato. Com isto também, a semana passada tinha feito aquele episódio relativamente a quem é que devia, não é quem é que devia, quer dizer, quem é que queríamos apanhar relativamente ao sorteio da Champions, e parece que foi claramente desenhado este sorteio por um benfiquista. Não sei se o Kluivert tem alguma ligação, mas que teve muita eficácia a tirar as bolas. Teve sem dúvida. O sorteio fantástico, já lá vamos. Falando então e num pequeno resumo desse Vitória e Benfica, desse Benfica-Vitória, um jogo, lá está, uma vitória sem espinhas. Queria realçar as palavras do treinador do Vitória, Moreno, que diz que foram golos estranhos. Epá, eu não consigo entender. Eu vi duas declarações dele. Primeiro, golos estranhos. Segundo, não é penalti. Epá, e- não consigo compreender. Pronto, ficamos só com estas e vocês tiram as vossas eleições. Ahm, Grande exibição individual de Florentino, na minha opinião. Acho que mais uma vez o Benfica no coletivo também muito forte, mas realço a exibição do Florentino. Que acaba por abrir também aqui um tema, um ligeiro separador relativamente à seleção nacional. Também já lá vou. Um, mas este Benfica realmente chega à 25ª jornada, se não estou em erro, com um rolo compressor enorme, com números claramente devastadores. Pá, estive a dar uma olhadela nos jogos que o Benfica realizou, tanto em casa como fora, tanto para a Liga dos Campeões como para o campeonato, e se calhar até quase que para as outras provas. O número de golos marcados é impressionante. Um, e eu esta semana estava a ouvir um podcast que apesar de ser de malta do Norte, eu gosto de ouvir, e não consigo até talvez decifrar ali um ou dois clubes. Acho que eu diria que está ali um benfiquista, um sportinguista e talvez um portista. Falo do podcast Visão de Jogo, da TSF, com o João Ricardo Pateiro. Um, e epá, gosto de ouvir porque são pessoas que estão habituadas ao mundo do futebol, jornalistas que fazem os seus comentários. O Freitas Lobo também está lá e acaba por ser engraçado ouvi-lo falar, porque ele até está num registro diferente daquele da televisão e acaba. Eu até simpatizo com a opinião dele nesse podcast. Um, e ele levantou ali uma situação que eu tive que depois ir pesquisar, que tem a ver com um termo que o Schmidt usa nas conferências de imprensa, que é o rest defense. E eu fui tentar perceber, depois de ouvir as palavras dele, que ele acabou nesse podcast por não explicar o que era. Eu fui pesquisar o que era e recomendo a quem tiver interesse a pesquisar, isto quem não sabe, claro, porque acredito que haja pessoas aqui com
com aptidões para serem treinadores de futebol e já conhecerem estes termos, eu fui pesquisar e consegui tirar aqui alguns apontamentos, e é engraçado perceber que o primeiro exemplo do que é isto do Rest Defense, o primeiro modelo tático que é apresentado é um 4-2-3-1, muito semelhante àquilo que o Benfica joga. Há quem diga que o Benfica joga claro que isto depois com as dinâmicas não, os sistemas acabam-se todos por desfazer, mas eu mesmo assim não acho que o Benfica joga com dois avançados, acho sim que joga com um avançado e depois com o Rafa a fazer ali lá está aquele semi segundo avançado, semi médio ofensivo, vá, mas acredito que está muito perto deste 4-2-3-1. E estive a ler aqui alguns exemplos e realmente esse modelo tático é o que mais falam. Basicamente é um sistema em que a ideia é fazer com que o adversário, ou seja, digamos que é tipo sufocar a equipa adversária quando principalmente recupera a bola, ou seja, na nossa perda de bola, nós termos os jogadores já de uma forma posicionada para sufocar o adversário nessa perda de bola, e realmente vemos isso a acontecer no Benfica. E agora com esta leitura deste estilo tático, começamos a perceber algumas leituras, por exemplo, o próprio Florentino a cair muito em cima, os próprios centrais a caírem em cima, ou chegamos a ver Otamendi a fazer a pressão no make-up ofensivo. Epá, e se suscitar aqui algum interesse da vossa parte, recomendo que façam uma pesquisa na internet. Também não vos vou estar aqui a melgar com sistemas táticos, até porque há um especialista neste canal do YouTube, que é o Bruno, que melhor que ninguém pode falar sobre isso, se é que já não falou, confesso que não vi. Posto isto, percebemos se calhar de onde é que vem este misto entre rolo compressor e sufocar os próprios adversários, e realmente aquilo que o Benfica tem vindo a fazer é isso. O que nos abre, e passo para o separador Liga dos Campeões, uma, uma ambição muito grande, e acho que é legítimo. Eu acho que acaba por haver aqui um bocadinho um misto de sentimentos. Há o misto de sentimento da basófia, que eu estava a ter um bocadinho lá atrás, mas eu acho que é legítimo, lá está pelos números que o Benfica apresenta, e depois também pensar que realmente isto é uma equipa muito competente, e começamos a ver, lá está, os tais números, e olhando para aquilo que foi a fase de grupos do Benfica na Champions, com equipas com PSG, Juventus, e atenção, não esquecer, porque eu acho que ainda não se fala muito desse 6-1 ao Maccabi, mas aquilo basicamente era um objetivo que estava ali. Epá, e fazer 6 golos fora na Champions, seja ao Maccabi, ou seja a quem for, eu pergunto quantos clubes por norma fazem 6 golos na Liga dos Campeões. Isto, claro, estamos a falar em condições normais. Sabemos que depois há resultados completamente tipo Manchester City, etc. Mas ainda não me estou a comparar aí. Mas acho que é um resultado, principalmente para uma fase de grupos onde podia haver até aqui algumas coisas em aberto. O Benfica realmente chegou ali e os jogadores parecia que queriam realmente cumprir esse objetivo, e acho que é um bom exemplo para mostrar aquilo que pá, competência, qualidade, motivação, whatever. Faz-nos crer o quê? Então, esse sorteio com o Inter, que é possível realmente passar. Posto isto, caso isso aconteça, e eu acredito que sim, e era um dos adversários que eu tinha falado, também não era difícil de escolher, né? Vem então esse Milan ou Nápoles. Aqui diria que é se calhar a única dúvida, mas em condições normais eu acho que o Chelsea é melhor que o Nápoles. Quando eu digo normais, é no sentido de olhar apenas para jogadores e orçamentos. Acho que
que o Chelsea é claramente superior ao Nápoles, mas depois o momento da época, e aqui entra o tal Benfica da época que está a fazer. Ou seja, tem que ser também um candidato, diria mesmo, a chegar à final neste grupo, ou seja, nesta linha, neste alinhamento de Champions. Portanto, pá, repito, acho que esta basófia é legítimo pela competência que o Benfica tem vindo a pôr. Um, Relativamente ao tema deste podcast, tem a ver com o Grimaldo. Vou colocar agora este tema aqui no meio e depois irei partir para a questão da seleção, que também não há muito a dizer, mas já lá vamos. Relativamente aqui ao Grimaldo, gostava de saber a vossa opinião. Claro que perguntando desta forma muito tipo chavão, se queriam que o Grimaldo renovasse, acho que é fácil a resposta, claro que sim, não é? Mas aqui a questão, e eu coloco mesmo coloco a questão desta forma, que é: vamos imaginar que há um esforço financeiro para manter Grimaldo. Até que ponto é que isso pode causar mau ambiente no balneário? Portanto, até onde é que o Benfica deve ir na renovação com o Grimaldo? É basicamente isto que eu pergunto. Não é só se o Grimaldo deve renovar ou não, porque acho que aí é claramente unânime que sim. Mas até que ponto é que o Benfica realmente deve fazer ou uma loucura ou um grande esforço financeiro para renovar com o Grimaldi? E acho que acaba por ser interessante tentar perceber o que é que isto pode vir a dar num futuro a curto prazo para alguns jogadores do Benfica, porque depois acaba por ser uh, quase que diria um carrossel de jogadores que, quando terminar os seus contratos ou estiverem perto de terminar, vão querer muito mais do que aquilo que estão a receber, porque houve este esforço. Portanto, é uma leitura. A minha opinião: acho que o Benfica não deve cometer nenhuma loucura, apesar de achar iria ser sempre muito mau financeiramente e até desportivamente para o Benfica perder o Grimaldo a custo zero. Mas confesso que me custa um bocadinho ver o Benfica a cometer uma loucura para segurar o Grimaldo. Ainda assim, também considero que seja um dossiê um bocadinho, lá está, complexo devido a isto que estou a dizer. Mas gostava de saber a vossa opinião. Façam os vossos comentários, como é hábito. Malta do Spotify, se quiser interagir, já o disse a semana passada, convido-vos de duas formas: ou visitam o canal do YouTube da Visão Vermelha e fazem o comentário neste vídeo do Sinal Vermelho, ou no próprio Spotify, através da aplicação, para quem ouve, podem eventualmente responder ao questionário que irei colocar. Isto, claro, se quiserem sempre manifestar relativamente a isso. Posto isto, entramos então para o último separador, que tem a ver então com essa paragem para as seleções e essa convocatória de Roberto Martínez. Eu confesso que epá, não fico surpreendido com as escolhas. Não acho que haja. Se formos a pensar bem, epá, eu não digo que os jogadores que estão não devessem estar. Agora, claramente que há jogadores que fazia todo sentido de estarem também. Ricardo Horta, Pote, e se calhar até em comparação, por exemplo, em retirar, por exemplo, Jota, que veio agora de lesão, se calhar não faz sentido levar o Jota. Nem ao Mundial foi. Com todo o valor que o Jota tem. Eu acho que o Jota, em condições normais, é claramente um jogador de seleção. Agora, neste momento, com o Pote com um bom rendimento, o Ricardo Horta, que tem feito uma época também excelente, acho que deveria aqui haver um bocadinho mais de bom senso. E não vos estou a falar do Florentino só por uma razão, porque se eu acho que o Florentino é claramente um jogador selecionável. Agora, preciso perceber primeiro o contexto do selecionador em termos de modelo de jogo, para tentar perceber se realmente faz sentido ou não o Florentino ir. Porque reparem uma coisa: se vamos jogar com três centrais e se vamos jogar apenas com um trinco, temos Palhinha superior a Florentino. Acho que aqui eu diria que é quase unânime. E depois temos o Danilo, que acaba por ir à seleção por ser
trinco e por ser central, ou seja, é um 2 em 1, pode fazer algum sentido. Se calhar se fosse eu selecionador, provavelmente não levava o Danilo, ou não levava o outro central, eu até dou o exemplo, se calhar, dos laterais. Acho que levar 4 laterais acaba por ser um bocado exagerado, porque temos um lateral que faz esquerda e faz direito, e se calhar bastava 3. Mas pronto, vamos esperar para ver. Confesso que não tenho entusiasmo nenhum pela seleção nestas fases. Continua a faltar aqui qualquer coisa a este mecanismo que a seleção tem. Eu confesso que não me entusiasma. E depois vejo as notícias, estádio cheio para a estreia do selecionador. Pá, estádio cheio, porque se forem comprar uma chouriça ao Continente, o Continente, se for preciso, oferece bilhetes. A Sagres oferece bilhetes aos funcionários, por aí adiante. Quer dizer, eu se calhar até me conseguem calar com esses números. Sou eu aqui a levantar, ahm, eh, não sei, mas se calhar conseguem-me calar com factos, mas gostava de saber quantas pessoas é que pagam para ir ver a seleção, realmente. Porque parece-me realmente que é uma seleção de patrocínios e vive à conta dos mecanismos todos ali à volta da seleção, das Nikes, das feiras dos enchidos e da companhia. E dá-me essa sensação, e isso acho que não tem entusiasmo, se bem que em condições normais acho que fazia todo o sentido as pessoas pagarem para ir ver jogadores como Bernardo Silva, o próprio Cristiano Ronaldo, por muito discutível que seja a sua chamada, por aí adiante, portanto, toda aquela qualidade que a seleção tem, mas lá está, no entusiasmo, e acho que acaba por ser, lá está, também muito, uh, quase que uma ideia. Eu noto isso a nível de benfiquistas, noto que a seleção não entusiasma. E nós somos tantos, faz-me confusão realmente quem é que vai à seleção. Ver, ok, deve ser a claque do macaco, e a malta que compra os tais enchidos no continente. E pronto, ficamos então com este episódio, um bocadinho já alongado demais. Uh, Peço então, se quiserem, os vossos comentários aqui para criarmos aqui uma dinâmicazinha. Vamos então aguardar pelo regresso do campeonato desse jogo em Rio Ave. Dizê-lo que o Benfica, esta época, não tem sido feliz a quando do regresso das seleções. Espero que sirva de exemplo esses maus exemplos para Roger Schmidt e que possa trabalhar a equipa, até porque temos novamente, depois de uma paragem para as seleções, uma saída a norte, tradicionalmente difícil, como era a de Braga, não comparando Braga e Rio Ave, mas dizer que acho que devemos estar na máxima força, porque depois vem lá essas tais, as ditas finais com o Porto, e etc., e com o Inter, e acho que é importante o Benfica estar na sua plena, seu pleno lado de motivação, whatever. Enfim, vocês sabem o que é que eu estou para aqui a dizer. Está feito, pronto, mais um episódio de Sinal de Vermelho. Sigam as redes sociais e essas coisas todas, porque a malta também precisa de comer. Vá, um abraço a todos, portem-se bem, até para a semana, ou até daqui a 2 semanas, já nem sei. Viva Portugal e a seleção do continente.